Graça e paz a todos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical. Hoje, 12 de abril de 2020. E nós vamos, como sempre fazemos, começar orando ao Senhor. Nós estamos aqui no estudo 9, lição 9. Então, já falando a você previamente, para que você deixe aberta a sua revista nesta lição 9, para que nós possamos, então, dar início ao estudo da palavra do Senhor nesta manhã. Vamos orar? Amado Deus, somos gratos ao Senhor, porque mais uma semana se passou, estamos iniciando outra, e nós agradecemos porque o Senhor está na condução de todas as coisas. E o Senhor assim continuará. Nada acontece sem a tua permissão. O teu braço continua forte. O Senhor continua no governo de todas as coisas. E o Senhor continua soberano sobre terra e céus. Por isso nós agradecemos, Pai. Porque mesmo o mundo passando por esta crise, nós ainda temos um Deus que domina todas as coisas, ainda temos um Deus que nos ama, ainda temos um Deus em quem nós podemos achar auxílio, ainda temos um Deus que é a nossa esperança viva. Nós louvamos ao Senhor. A tua palavra, ela não muda, está aqui conosco e nós vamos meditar na tua palavra, portanto, continua a nos ensinar, continua, ó Deus, a conduzir as nossas vidas, conduz a tua igreja, Senhor, segundo os teus propósitos santos, Pai. Ilumina a nossa mente, a nossa vida, para que nós possamos estar desejosos sempre de fazer parte dos teus propósitos santos. Obrigado, Pai, por tudo. Nós pedimos pelo estudo que iremos iniciar e que o Senhor esteja conduzindo e que sejamos edificados e que tudo seja para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos abrir na nossa lição. Já está, acredito que muitos aí já estavam com a sua revista nas mãos e até mesmo aberta, e nós vamos dar prosseguimento. Nós estamos no trimestre da revista Compromisso, em que faz o estudo sobre os livros poéticos. Os livros poéticos, está aqui, essa revista Compromisso, e temos aprendido bastante. Passamos por Jó, um conteúdo muito rico, tiramos preciosas lições do livro de Jó, pudemos aprender aí durante 6 domingos, e agora nós estamos na sequência do estudo do livro de Provérbios, desde a lição 7, lição 8, e agora estamos na lição 9, que tem por título Conselhos sobre o procedimento no viver. A ideia não só dessa lição de hoje, mas a ideia do estudo desse trimestre, dessa revista aqui, que estuda os livros poéticos, é justamente questões práticas, questões do nosso dia a dia. E essa lição não vai fugir disso. A proposta é exatamente essa, tá? Então, nós vamos iniciar esse estudo. Então, eu estou na primeira página, e eu tenho por costume, vez ou outra, passar assim meio por cima. Outros momentos a gente lê algum parágrafo, mas nós vamos continuar nessa dinâmica. E o que eu acho interessante aqui, meus irmãos, e até eu quero
externar uma coisa bem particular. O autor ele fala a respeito do livro de Provérbios, que são textos muito ricos para o nosso dia a dia, muito preciosos mesmo, coisas que nós, volta e meia, estamos aplicando na nossa vida. Eu, como eu disse, eu tenho uma Bíblia que quase todos os provérbios estão sublinhados. Quase todos os provérbios estão sublinhados. Tal é a riqueza. A grande maioria deles, que não dizer a sua totalidade, me chama a atenção. Então, eu tenho vários versículos nesse livro de Provérbios, em uma outra Bíblia que tenho, que na grande maioria estão sublinhados. Houve um tempo, na minha juventude, que era o livro que eu mais gostava, mais apreciava na Bíblia, né? Pela riqueza, pelo conteúdo que ele tem para a nossa vida diária. Tá? E aí o autor, ele no terceiro parágrafo dessa primeira página, você acompanha aí, ele faz menção de que várias editoras no nosso tempo, ela tem investido em livros de autoajuda. São vários, né? O mercado está lotado de livros de autoajuda. E aí, fazendo contrapondo uma questão e outra, né? Os livros de autoajuda e o livro de Provérbios, que nos direciona a termos uma vida, nos orienta a termos uma vida mais sábia, né? A procedermos no nosso dia a dia de uma maneira mais inteligente, que vai resultar em termos uma vida que venha ser saudável para nós e nos nossos relacionamentos. E talvez muitas pessoas não tenham conhecimento do conteúdo de Provérbios. Enquanto que tem crescido secularmente a publicação de livros de autoajuda, está aqui um conteúdo que nos proporciona, de fato, ajuda para o nosso viver. É o livro de Provérbios. É claro que nós não estamos desmerecendo os demais livros da Bíblia, né? Todo o conteúdo bíblico nos fornece ajuda para a nossa vivência aqui na Terra, né? Nós estamos tratando do livro de Provérbios, tá? Especificamente. Tá? Então, o autor ele faz menção desses livros de autoajuda, né? E que, ao mesmo tempo, elogiando e de fato é uma verdade, é uma realidade. Nós estamos constatando isso, já é a terceira lição em cima do livro de Provérbios, né? E não podemos desmerecer de maneira alguma, né? Se nós queremos ser bem-sucedidos, nós temos aqui disponível nas nossas mãos. O Senhor é tão bondoso que nos permite ter acesso a esse conteúdo. Não precisamos recorrer a outros livros, senão aqueles ou estes livros que são inspirados por Deus, diretamente de Deus. A fonte é Deus e Ele quer nos ajudar. Ele quer nos dar uma direção, né? Ele quer nos dar um caminho. E aí nós podemos nos apropriar de todo o conteúdo do livro de Provérbios.
Partindo já para a próxima página, aqui eu não vou entrar no conteúdo de conceitos, mas partindo para a próxima página, tem assim, conselhos práticos para o dia a dia. É interessante eu observando enquanto estava estudando, né, e o autor, ele, apesar de fazer algumas subdivisões, ele não foge desse subtítulo. Ele coloca aqui conselhos práticos para o dia a dia. Na outra página, no verso, ele coloca mais conselhos práticos para o dia a dia. E no outro subtítulo, os conselhos continuam. Tal é a riqueza para nós aplicarmos no nosso cotidiano. Né? Ele não foge disso aí. Conselhos práticos para o dia a dia. Então, pegando dos capítulos 16 e 17, né, porque a lição de hoje aborda do capítulo 16 ao 22, e nesse primeiro ponto, ele trata de algumas questões. É claro, como eu falei domingo passado, é claro que a riqueza é tão grande que tem que se escolher alguma coisa para dar alguma ênfase, né? Então, capítulo 16, 17, e ele começa abordando o seguinte: vivemos em uma sociedade estressada onde qualquer palavra ou ação já é motivo de discordância, de briga, de palavrões. Com toda certeza, eu concordo, você deve concordar também. Estamos vivendo num clima bem assim. Um clima bem melindroso, bem insensível, em que as pessoas estão numa tensão muito grande. Não se pode falar uma coisinha, né? E então há uma explosão. Tá? E mais ainda, no Brasil, que estamos vivendo uma polarização da política, né? Dois lados. Então, logo quando um lado fala a respeito do outro, os nervos ficam à flor da pele, né? Então, estamos vivendo nessa situação. A sociedade está assim. E então, levantando essa questão, o autor, ele continua: há pessoas que procuram confusão e, como se diz no popular, dão tudo para entrar numa briga e tudo para não sair dela. E aí ele vem com uma pergunta: mas que vantagem é essa? O fim nunca é de paz e confiança. Sempre alguém acaba machucado emocionalmente ou fisicamente. Chega a esse ponto. Né? E Salomão então diz: quando os nossos caminhos são agradáveis a Deus, até os inimigos se afastam. Né? E aí ele aborda a questão que o respeito é conquistado pela integridade. Mas diante desse quadro, desse cenário que vivemos na sociedade, há uma palavra muito interessante e que precisamos de todo jeito procurar aplicar na nossa vida cotidiana. É o que o autor chama a atenção sobre longanimidade. E é interessante a definição que ele dá da pessoa que é longânima. Você vai ver logo abaixo aí, já próximo ao rodapé, ele aborda essa questão. Longânimo significa pessoa generosa, altruísta, corajosa, paciente. A palavra hebraica macrotimia, que é macro, quer dizer longo, e timia, sentimento,
transmite a ideia da pessoa que possui um sentimento longo em questão de paciência. Ou seja, não é qualquer coisa que tira a pessoa, né, de si mesma. Ela é bem paciente, ela não se irrita facilmente, é uma pessoa tolerante. Essa é a pessoa longânima, né, que exerce a longanimidade. Tá? E no grego significa que uma pessoa assim é vagarosa em se irar. Por outro lado, né, tem uma outra palavra que ele coloca aqui, que é porfia, significa discussão, disputa, polêmica. Aí o apóstolo Paulo já relaciona como fruto do Espírito, em Gálatas 5:23, o domínio próprio. Na verdade, é mais fácil dominar uma ideia, uma pessoa, uma situação do que a si mesmo. Tá? Então, o autor, ele levanta essas duas questões, né? Que uma sociedade que está exigindo de nós cada vez mais a longanimidade e o exercício do domínio próprio. É fruto do Espírito Santo, tá certo? Bom, isso está no capítulo 16. Quando ele aborda o versículo 6 do capítulo 17, ele então faz referência a netos e avós, que diz da seguinte maneira: os filhos dos filhos são coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos filhos. E exatamente, né, ainda eu particularmente não tenho neto ainda, né? A nossa vida é feita de fases, então começamos crianças, né? Tem a fase da infância, e aí vai a adolescência, a juventude, adultos, e esses adultos um dia se tornam idosos e se tornam também avós, né? E o autor ele fala a respeito do papel dos avós, que é mais basicamente o papel de descontrair com os seus netos, sem de maneira nenhuma anular a educação que os pais passam para os seus filhos. Então, essa questão é bastante prática. Existe até um ditado em que, quando a gente vê alguma criança mimada, diz que foi criado com os avós. Então, os avós, eles, muitas das vezes, facilita mais para os netos do que para os filhos. Então, relaxa em muitas coisas, né? E aí termina mimando as crianças, né? Os seus netos. E aí, já que ele dá como definição prática a descontração dos avós com relação aos seus netos, ele aborda aqui alguma situação que não deixa de ser uma realidade em alguns casos, a questão de, por fatalidade, os netos ou a criança perde os seus pais e aí cai nas mãos dos avós a criação dos netos. E aí
tem que aliar a questão de brincadeira com a disciplina, né? Aí o papel e a responsabilidade dobra para os avós. E volta e meia nós conhecemos alguns avós que têm exercido o verdadeiro papel de pais também, por alguma questão, né? Eles têm que lidar novamente com crianças e criar, mas tendo os pais não pode intervir na educação que os pais estão dando, na disciplina que os pais estão dando, certo? Isso é uma questão prática. Bom, partindo para o segundo ponto, ou segundo subtítulo, vem mais conselhos para o dia a dia. E aí ele pega os capítulos 18, 19 e 20 de Provérbios. E aí vem uma questão também muito relevante para o relacionamento, ou os relacionamentos, sejam eles marido e esposa, pais e filhos, seja com amigos, é um assunto bastante relevante, muito importante, tá? E ele começa escrevendo assim: é interessante que a grande maioria dos versículos deste livro se referem ao órgão minúsculo que temos, que saboreia com prazer as coisas que comemos, mas é o mesmo que acaba com a paz e os relacionamentos. Qual é ele? A língua. Né? A língua. Com a língua louvamos a Deus, citamos textos bíblicos, elogiamos nossos queridos, mas é com ela que provocamos também o próximo. Como? O autor coloca aqui: difamação, intrigas, fofocas, comentários desairosos são comuns em nosso meio. É uma verdade incontestável. E nós temos bastantes versículos que falam a respeito da língua. Isso aí eu vou reservar para a meditação. Tá? Mas um versículo, é interessante que o nosso estudo desse dia, de hoje, está do capítulo 16 ao 22. É isso? Mas no capítulo 15, versículo 1, Salomão fala a respeito da língua também. Estamos no capítulo 16 ao 22, mas no 15, versículo 1, ele fala a respeito da língua também. Olha como ele coloca. Provérbios 15, versículo 1. A resposta calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Repetindo, a resposta calma ou a palavra calma desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Em algumas versões, suscita ira. Suscita ira. Tá? E nesse ponto que vai ser abordada a questão da língua. O que falamos no nosso meio. Vamos lá. No segundo parágrafo desse ponto diz assim: facilmente ofendemos o outro com palavras e ações. Podemos ter opiniões divergentes sobre vários assuntos, mas sempre com cuidado para não ofender o interlocutor.
O fato do outro pensar diferente não o torna menor ou maior do que nós. E aí é necessário que o autor aponta aqui, ele continua assim: maturidade emocional é saber ouvir o outro sem o ofender. Tem que ter maturidade. Nós não podemos nos comportar a vida toda como criança. Achar que estamos sendo ofendidos em tudo, né? Muitas vezes nos vitimizamos, nos colocamos como vítima. É claro que o outro precisa saber como colocar também, mas, em geral, né, nos vitimizamos. É necessário cuidado tanto de um lado quanto do outro, tanto do emissor da mensagem quanto aquele que é o ouvinte. Aliando essas duas coisas, tendo equilíbrio, né, tudo vai dar certo. Então, tem maturidade emocional, tanto de uma parte quanto da outra. E isso é sabedoria que Deus nos dá diariamente quando a buscamos. Quando buscamos sabedoria. A comparação que ele faz de contendas, de brigas, é como ferrolhos, que é uma peça corrediça feita de ferro para trancar portas e janelas. Aqui o autor se refere a Provérbios 18, versículo 19, que acredito que você está aí, tanto com a sua revista aberta, quanto a sua Bíblia. Tá? E que diz assim, Provérbios 18, 19, um irmão ofendido é como uma cidade fortificada. As disputas são resistentes como as trancas de uma fortaleza. É interessante, eu gostei muito dessa lenda árabe que o autor coloca aqui. E eu não posso deixar de lê-la, né, na íntegra. Eu vou ler e você acompanha aí na sua revista. Olha o que diz a lenda. Lembrei-me de uma lenda árabe em que dois amigos viajavam pelo deserto e em um determinado ponto da viagem discutiram. O ofendido, sem nada dizer, escreveu na areia: hoje, meu melhor amigo me bateu no rosto. Seguiram e chegaram a um oásis onde resolveram banhar-se. O que havia sido esbofeteado começou a afogar-se, sendo salvo pelo amigo. Ao recuperar-se, pegou um estilete e escreveu numa pedra: hoje, meu melhor amigo salvou minha vida. Intrigado, o amigo perguntou: por que depois que te bati, você escreveu na areia e agora escreveu na pedra? Sorrindo, o outro respondeu: quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia onde o vento do esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Porém, quando nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória do coração, onde vento nenhum do mundo poderá apagar. É muito interessante essa lenda árabe, muito profunda. Infelizmente, no nosso dia a dia, costumamos até fazer uma referência seguinte, né? Todos nós, quando eu falo costumamos, somos nós. Faz-se 99 quando se erra 1%. Se lembra mais do erro, que foi o mínimo. 1%. Aí focamos mais nesse 1% do que no 99%, que foi acertado. Como nós valorizamos muito mais as coisas ruins do que as boas. Precisamos rever, né, nossos conceitos com relação a essas coisas. Os conselhos continuam. Provérbios 21 e 22 são os capítulos que vão ser abordados aqui. E no capítulo 21,
há duas referências, já estou lendo aqui o que o autor está colocando. Há duas referências à mulher rixosa e iracunda, briguenta e barulhenta, que se irrita com facilidade, gênio difícil. Quem consegue conviver numa casa com uma mulher mal resolvida, que briga com tudo e todos? Muitas vezes são traumas do passado que marcaram sua vida e não conseguiu resolvê-los. Há casos em que a mulher é agredida e ofendida pelo marido e as magoam, e sua forma de defesa é a amargura extravasada nas palavras e atitudes. E aí, mais uma vez, voltamos à questão das palavras, do que dizemos. Nós, na verdade, precisamos aprender com a lei da semeadura, que é bíblica. Aquilo que semeamos, nós colhemos. Não é exatamente isso? Se plantamos, se semeamos uma semente de milho, nós vamos colher o quê? Não podemos colher arroz, feijão ou qualquer outro alimento, qualquer outro fruto. Mas vamos colher o milho. A mesma coisa na nossa vida, nos nossos relacionamentos, né? A lei da semeadura se aplica. Se semeamos palavras boas na vida do outro, vamos colher o quê? Palavras boas. Se semeamos atitudes que sejam também benéficas, vamos colher do outro lado, que vem em nossa direção, atitudes também benéficas. Né? Então, precisamos, na verdade, termos a disposição necessária para semearmos palavras, atitudes que sejam benéficas. No fim, vai servir de benefício para os dois lados. Então, no relacionamento conjugal, nós temos aprendido isso. Inclusive, nós estamos também fazendo o curso Casados para Sempre online, né? E temos tratado a respeito dessa questão. Né? Temos 3 casais que estão fazendo o curso online e nós temos tratado a respeito dessa questão também. Né? Semearmos coisas boas, palavras boas, atitudes boas e que automaticamente vamos colher tanto palavras como atitudes que sejam boas para nós. Se por um acaso não vier para nós palavras boas, atitudes boas, o conselho do apóstolo Paulo é não sermos vencidos pelo mal. Então, vamos ainda assim oferecer o bem. Certo? Bom, no capítulo 22, aí ele volta à questão do relacionamento pais e filhos. E aí ele aborda aquele versículo bastante conhecido, que é o versículo 6 do capítulo 22, que diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Instruir a criança, instruir o seu filho, especificamente, né? Está falando aqui de pais e filhos. Instruir como? E aí, instruir, passar os valores espirituais, os valores morais, a ética,
né, os bons costumes, princípios em geral. Instruir a criança nesse sentido. O autor aborda uma questão aqui com relação à vida profissional dos futuros jovens, né? dos filhos que se tornarão jovens e adultos depois. E aí ele aborda a questão de instruir a criança ou filho, né, no apoio, na busca da realização profissional. Por que não? Ele levanta uma questão aqui antes, que muitas das vezes os pais querem projetar nos seus filhos aquilo que eles não puderam realizar como sonhos, como projeto de vida para eles. E aí fica como que um trauma na vida dos pais, e eles querem projetar nos filhos aquilo que eles não conseguiram, aquilo que eles não foram, né, no tocante à vida profissional. Isso acontece também de uma maneira bem natural, uma maneira bem comum, que nós temos não só observado, né, mas temos visto, né, na prática que isso tem acontecido. É importante, deve ser praticado isso. O quê? O apoio que os pais vão dar aos seus filhos é que eles se realizem profissionalmente. Não procurarmos injetar na mente deles o que eles devem escolher como profissionais. Precisa dar liberdade. Claro, vai instruir, olha, tal profissão faz isso, vai assim, vai assado, ou pesquise mais, veja se é isso mesmo que você quer, mas todos têm uma inclinação para alguma coisa, para alguma profissão. Estamos tratando disso aqui. Todos têm uma inclinação para alguma profissão. E aí, se há essa inclinação, se há um desejo de se realizar com relação a determinada profissão, eu acredito que os pais então devem incentivar da melhor maneira e não procurar introjetar na mente do filho, né, para que ele seja aquilo que não foi, que o filho seja aquilo que o pai não foi. Então, instrui a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Uma outra questão aqui, que ele aborda ainda no capítulo 22, no versículo 28, já estamos chegando para o final, diz assim, capítulo 22, versículo 28, não removas os marcos antigos que teus pais fixaram. E assim ele vai. Quando uma pessoa é educada por pais responsáveis, com valores preciosos de comportamento, ele é responsável por não trair essa confiança. Mas o que vemos são muitos removendo os valores aprendidos e se encaminhando para atos perigosos e comprometedores. A função dos pais é colocar os limites para a saúde emocional dos filhos, mas, aí eu coloco, também cabe aos filhos manterem esses limites, assim honrando seus pais. Então, o pai responsável, o pai que quer o bem para os seus filhos, ele vai colocar limites emocionais na vida
dos seus filhos, né? Para que eles sejam bem-sucedidos. E cabe aos filhos, então, respeitarem esses limites e honrar aquele trabalho todo que os pais se dedicaram, investiram na vida dos seus filhos. Né? Na prática, os preparou para várias situações. Então, o trabalho dos pais é especificamente este, né? Preparar os filhos para as mais diversas situações da vida, né? Para que eles encarem com responsabilidade e respeito, mas sobretudo o temor do Senhor, não se deixando influenciar por outros ensinamentos, né, que estão fora do ambiente familiar no qual eles aprenderam. Né? Então, honra os pais nesse sentido, né? Não se deixando influenciar por outros ensinamentos, e que, na verdade, terminam sendo prejudiciais para toda a sua vida. Então, para concluir, o texto áureo está no capítulo 19, versículo 2, que diz: não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. Este versículo sintetiza todo o ensinamento de Salomão sobre os conselhos que nos dá. Primeiro, refletir, pensar, analisar, ponderar, considerar, e depois sim dar prosseguimento. Antes de qualquer atitude ou palavra, refletir se vai abençoar ou não o outro. O problema é que primeiro a gente fala e depois pensa. O problema já está arranjado, não é mesmo? Mas, como a vida é uma eterna escola, estamos sempre aprendendo. O texto diz que quem se precipita acaba pecando. Claro, acabamos dizendo e fazendo coisas que desagradam totalmente a Deus e comprometem o nosso caminhar. Busquemos estar atentos às nossas palavras e atitudes para honrarmos a Deus todos os dias com a nossa vida. Este é um desafio para mim que deixo para você também. Então, mais um estudo muito bom de Provérbios. E na próxima semana estaremos estudando preceitos para a vida prática. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor, e logo depois nós vamos meditar um pouco mais na palavra de Deus. Oremos. Amado Deus, agradecemos por mais um estudo da Tua Palavra. Agradecemos por este livro de Provérbios, escrito por Salomão, né? O homem que o Senhor encheu de sabedoria, e agradecemos por todo o conteúdo deste livro de Provérbios, que nos ensina no nosso dia a dia, que nós possamos estar dispostos a aplicar cada lição aprendida de todo esse conteúdo de Provérbios na nossa vida diária. Contamos com a Tua ajuda, Senhor. Nos colocamos à Tua disposição para assim fazermos, e sem Ti nós não podemos fazer. Nós oramos agradecidos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então a Provérbios 19, versículo 2. E vamos meditar mais um pouco. Provérbios 19, versículo 2. Então, olha o que diz: não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. Não é bom
agir sem pensar. Quem tem pressa é o caminho. Mesmo no estudo de hoje, falou-se muito sobre o uso da palavra. Nós vimos isso, a nossa própria palavra, ou seja, aquilo que nós dizemos. E isto envolve o que nós dizemos a Deus e o que nós também dizemos aos homens. Afinal de contas, nós nos expressamos com o quê? Com a palavra, não é? Com aquele som que nós emitimos quando abrimos os nossos lábios, né? Então, nós precisamos nos preocupar com o que nós dizemos a Deus e às outras pessoas. Então, considerando isso, precisamos ter alguns cuidados. E aí, nós vamos navegar em alguns versículos bíblicos que nos orientam com relação a isto, né? Ao que dizemos a Deus e ao que dizemos aos homens. Então, primeiramente, cuidado com o que dizemos a Deus. E eu peço a você que abra em Eclesiastes capítulo 5, Eclesiastes capítulo 5, do versículo 4 ao 7, que diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? E o versículo 7 diz o seguinte: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. É necessário termos muito cuidado com o que falamos a Deus. Muitas das vezes fazemos um voto com o Senhor, somos apressados em fazer um voto com o Senhor, né? E depois de feito este voto, é necessário que se cumpra. Porque tolo é quem vota e não cumpre. Sobretudo, esse último versículo que o autor, que o próprio, quem escreveu Eclesiastes foi o próprio Salomão, né? E ele continua fiel ao pensamento dele, fiel ao que ele escreveu em Provérbios e o que ele coloca aqui em Eclesiastes, né? Ele é fiel à questão do princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Olha o que ele coloca no versículo 7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Então, é muito sério o que nós dizemos a Deus, né? Principalmente quando nós votamos. Dizemos que vamos fazer algo, precisamos realizar, precisamos cumprir, né? Precisamos ter o cuidado com o que nós falamos ao Senhor. Porque Deus não é Deus de brincadeira. Não vamos nos enganar. Então, esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado é o que? Cuidado com o que dizemos às pessoas. E aí eu quero fazer referência a Colossenses, capítulo 4. Colossenses 4, 6. Depois de Filipenses.
imediatamente já abre Colossenses 4, versículo 6, que diz assim: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. É interessante a analogia que Paulo ele usa aqui, escrevendo para a igreja estabelecida em Colossos, que ele compara o falar ao tempero do sal. E o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Ou seja, né, precisa ter sentido o que nós falamos, precisa ser agradável, precisa fazer bem àquele que ouve o que nós falamos. Precisa soar, né, de uma maneira que não ofenda, não agrave ao ouvido ou ouvidos das pessoas, mas de uma maneira sábia, a tal ponto que seja temperado com sal. Nós somos estimulados a agir dessa maneira ao abrirmos nossos lábios. É interessante isso, porque muitas das vezes nós vemos pessoas que, quando se propõem a falar, né, usam aquele artifício de que são francas, e franqueza demais não é sinônimo de educação. Não é compatível. Outras situações que existem é que, quando, porventura, alguém se propõe a evangelizar, a falar de Cristo a outras pessoas, ao invés de falar, ser um falar agradável, temperado com o sal, já ofende aquele que está sendo evangelizado. Então é necessário ter sabedoria, discernimento, para poder falar. Talvez você esteja imaginando aí. Eu sei que você está entendendo o que é que eu estou querendo dizer. Então, meus irmãos, concluindo, eu quero aqui usar 2 versículos. O primeiro está em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. O contexto dele aqui é falando de bispos, que são os mesmos pastores, e falando também de diáconos, né, pessoas que são levantadas ou que têm a vocação tanto para o ministério pastoral ou também para o diaconato. E aqui um dos requisitos no versículo 8, fala assim: os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra. Vamos ficar até aí. Homens de palavra. Em outra versão, uma versão mais antiga, diz assim: não de ânimo dobre. Não de ânimo dobre. E aqui, já na NVI, diz homens de palavra. Ou seja, aliando ao outro versículo, que está em Mateus 5,37, que o Senhor Jesus diz: seja o vosso falar sim, sim, e não, não. Aliando com essa passagem de 1 Timóteo 3, 8, a pessoa não pode dizer uma coisa aqui a você
e dizer outra a outra pessoa. Tem que ser de palavra. Não pode ter, com relação a um determinado assunto, duas posições, dois posicionamentos, duas palavras. É sim ou não. Se for sim, que seja sim. Sim, sim. Se for não, que seja não. Não, não. Então, precisamos ter palavra. Precisamos cumprir aquilo que falamos e não sermos pessoas que não sustentam o que dizem. Então, que Deus nos abençoe poderosamente, nos dê sabedoria, nos dê discernimento e nos capacite para o nosso dia a dia, principalmente no uso da palavra, principalmente no uso do que dizemos a Deus, do que dizemos aos homens, né? E que sejamos uma única pessoa, não pessoa com duas palavras ou com duas faces. Que Deus nos abençoe grandemente, continue nos sustentando e que o Senhor continue a falar conosco, tanto através da sua palavra, quanto com o teu Santo Espírito. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, temos aprendido, Senhor, a termos uma vida sábia, temos aprendido como proceder no nosso dia a dia. E que todo esse aprendizado que temos adquirido, que possamos ter sabedoria suficiente, discernimento suficiente para colocarmos no nosso dia a dia, sabermos aplicar no nosso dia a dia. Várias são as situações que vêm ao nosso encontro. E aquilo que temos aprendido seja a fonte para recorrermos e então aplicar nas diversas situações. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Possamos ser aprendizes que, de fato, querem progredir, querem amadurecer, querem crescer no nosso relacionamento com o Senhor e com as demais pessoas. Obrigado, e nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando. E quero lembrar que logo mais à noite, às 18h30, nós estamos também transmitindo o culto de louvor e adoração. Né? Domingo, 18h30. Então, estaremos prosseguindo com a série de mensagens em Gênesis. Orem, continue orando e até lá, que Deus nos abençoe.